Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina, hoje 20 de fevereiro de 2021. Quero convidá-los a cantar juntos o hino de número 508, Rumo à Escola Sabatina. Prontidão as armas vamos demonstrar e a bandeira do Senhor já desfrotar. Pela honra e glória dele batalhar, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu, com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz, a coroa venha após a amarga cruz, não voltemos para trás. Sim, a escola sabatina quer estar para as armas aprender a manejar e depois no campo fora batalhar, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu, com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz, a coroa venha após a amarga cruz, não voltemos para trás. Alegria eterna segue a luta aqui, nossas mágoas nunca chegarão ali. Em Sião há gozo para mim e ti, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu, com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz, a coroa venha após a amarga cruz, não voltemos para trás. Quão importante é a Escola Sabatina, na vida de cada um de nós. E nessa manhã temos a oportunidade de estarmos juntos, em mais um programa da Escola Sabatina. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco no programa da Escola Sabatina. Que a tua presença se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós temos aí a grata satisfação de termos o momento do informativo mundial das missões. Mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês que o 7Me está de cara nova, tem novas funções, inclusive você pode colocar ali os seus pedidos de oração. Então eu achei muito interessante, essa questão aí do 7Me. Tá bonito mesmo, Então, talvez você tire o 7Me que você tinha, o aplicativo, e instale esse novo aí, você vai ver que vai fazer uma grande diferença, O excesso do 13º sábado
vai então agora para a divisão euroasiática, né? E são ali vários os projetos, né, que essa divisão elaborou para que possam ser concretizados, né? Com as tuas ofertas, com as tuas orações, né? Esse sonho dessa divisão pode realmente se tornar uma realidade. Então vamos orar, né, a Deus para que Deus possa. Informativo Mundial das Missões. Acidente de carro. O ano era 2003. A jovem Ana morava no extremo leste da Rússia e desejava muito ter internet em sua casa. Então seus pais concordaram em ir em uma loja comprar um modem. Entretanto, eles iriam no sábado. Os pais não eram adventistas. Ana se batizara na igreja adventista havia 1 ano e sabia que era errado fazer compras no sábado. Porém, ela queria muito ter internet em casa. A caminho da loja, seu pai ultrapassou o limite de velocidade, perdeu o controle do carro e bateu em um caminhão. Os pais de Ana morreram na hora e ela ficou em coma. Os médicos disseram que ela não sobreviveria. Mas sua avó, que a tinha levado para a igreja adventista, se colocou de joelhos e orou por um milagre. Para a surpresa dos médicos, Ana saiu do coma em 3 dias, se recuperou rapidamente e sua avó passou a criá-la. Mas logo a moça mergulhou na depressão. Ela se sentia culpada pela morte dos pais. Não culpava a Deus, apenas a si mesma. Passados alguns anos, ela ingressou na universidade em Vladivostok e a partir dali largou de vez os caminhos de Deus. Sua avó telefonava todos os dias perguntando se ela tinha lido a Bíblia e orado, mas a neta não queria saber de Deus. A avó criou uma corrente de oração entre os adventistas em favor de Ana e logo uma mudança aconteceu. Certo dia, Ana percebeu como estava longe de Deus e orou: Deus, minha vida está errada. Ajude-me a ser alegre e te buscar novamente. Ana passou a ler o livro O Grande Conflito, se aprofundou na Bíblia e, enfim, renovou sua esperança em Deus. Ela entendeu que não tinha culpa por causa do acidente dos pais e hoje é uma ativa adventista em Vladivostok. Há 3 anos, as ofertas missionárias foram arrecadadas para a construção de uma nova igreja em Vladivostok. Obrigado por seu apoio. E neste trimestre, nossas ofertas irão construir mais salas de aula para o Colégio Adventista de Bucha, Ucrânia. Sejamos liberais. Perceba, querido irmão, que muitas histórias de superação, como essa história aí, dessa moça, depois desse acidente, ficar órfã de pai e mãe, né? Ter abandonado os caminhos do Senhor, o Senhor nunca nos abandona. Ele sempre está disposto a nos buscar onde estamos, né? Então, através das ofertas, né, que a cada sábado você deposita nas salvas na igreja, ou então usa, né, o aplicativo 7Me, você e eu podemos ajudar para que várias e várias histórias como esta possam ser realidade e muitas pessoas venham conhecer a Jesus, que é o mais importante, né? Muito bem, vamos nesse instante ouvir então, vou assistir uma mensagem musical, Amor Sem Limites, trio Lessa. Louvemos ao Senhor nesse instante. Quantas vezes eu me sinto só,
abatida com problemas sem solução. E parece que desaparece o apoio e incentivo do meu irmão. Os amigos abandonam, dá vontade de desanimar. As tristezas tomam conta, impedindo de lutar. Mas Cristo diz, não temas, eu já venci. O mundo, te livrei do poder das trevas, te coloquei no lugar seguro. Seu amor é sem limites, seu amor é sem limites. Basta crer em Jesus, descansando neste seu amor que é sem limites. Basta crer que a paz existe, seu amor é sem limites. Quantas vezes eu já chorei por pensar que num momento eu só falhei. Meus pecados querem derrotar toda a força e energia para cantar. De joelhos eu imploro, me arrependo de viver assim. Não suporto os meus defeitos, não os quero mais em mim. Mas Cristo diz, não temas, eu já venci. O mundo, te livrei do poder das trevas, te coloquei num lugar seguro. Seu amor é sem limites, seu amor é sem limites. Basta crer em Jesus, descansando neste seu amor que é sem limites. Basta crer que a paz existe, seu amor. Seu amor que é sem limites, seu amor é sem limites. Basta crer em Jesus, descansando neste seu amor que é sem limites. Basta crer que a paz existe, seu amor, seu amor, seu amor sem limites. Que bênção saber que o amor de Deus
por cada um de nós é sem limites, né? Não importa onde fomos, o que fizemos, Deus sempre vai estar ao teu lado, buscando a você e a mim onde estivermos. Oremos para recapitularmos a lição maravilhosa que estudamos durante essa semana. Bom Deus, bom Pai, dá-nos agora o entendimento necessário para recapitularmos a lição da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, nós temos aí, né, o título dessa semana, Consolem o meu povo, e temos um verso para memorizar, muito lindo, né? Está aí em Isaías 40, verso 9. Ó Sião, você que anuncia as boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aqui o seu Deus. Interessante, amados irmãos, que aí, na parte de sábado à tarde, né, nos conta a história aí de um japonês, né? O nome dele é Shoichi Yokoi, deve ser essa a pronúncia. Nos conta que, então, como todos nós sabemos, em 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou. E ele estava ali na ilha de Guam, e se escondendo, né, da guerra ali, e ele decidiu permanecer leal ao imperador japonês, e ele disse, eu nunca vou me entregar, nunca vou me entregar. E os aviões passaram ali, jogaram, né, comunicado em forma de papelzinho, né, para que ele soubesse que a guerra havia terminado e assim por diante. Mas ele pensava que era uma armadilha, e pasmem, ele permaneceu ali 27 anos pensando que estava em guerra. Aí em 1972 acharam ele, né, e aí que ele percebeu que ele tinha perdido praticamente 3 décadas da sua vida. As outras pessoas estavam fazendo já, né, ou refazendo a sua vida, fazendo outras coisas, e ele ali, né? O povo de Israel estava na mesma situação também, e é isso que a lição da Escola Sabatina, né, durante essa semana, nos trouxe. Então veja aí na parte do domingo, pegue aí a sua lição, eu já estou aqui com a minha lição, né? Tem aí o título, né? Consolo para o futuro. Interessante, amados, que nos diz que Deus consolou, né, o seu povo. O tempo de castigo deles finalmente havia terminado. Mas qual castigo, né, foi esse? Então existem, como diz aqui a lição, existem muitas respostas para essa pergunta, né? Houve o castigo infligido pela Síria, lembra da Síria, né? O cetro da ira de Deus, do qual o Senhor livrou, né, Judá quando ele destruiu ali o exército de Senaqueribe em 701. Houve também um castigo infligido por Babilônia, que posteriormente, né, levaria os bens, né, e pessoas para a Babilônia, justamente quando, né, vieram visitar a Ezequias, né, e por causa daquele milagre, né, ocorrido lá no sol ter retrocedido, e ao invés de Ezequias mostrar o poder de Deus, ele mostrou as riquezas, né, de Judá, e ela foi levada, né. Depois nós temos outras pequenas incursões de outras nações também que afligiram o povo de Israel. Entretanto, embora a Síria, ou então os assírios, né, sejam mencionados 43 vezes, né, de Isaías 7,17 até o capítulo 38, verso 6, essa nação, a Síria, aparece depois uma só única vez lá em Isaías 52, verso 4, né? Onde existe ali uma referência da opressão do Egito, né? E depois dos assírios. Aí encerra essa questão dos assírios. E aí na última parte do livro, né, é mencionada a libertação do povo do exílio babilônico, né, justamente por Ciro, né, derrotando ali os babilônios, né? E é interessante que daí de Isaías 1 a 39
enfatiza os eventos que levaram à libertação do povo da mão dos assírios em 701 a.C., mas no início do capítulo 40, o livro avança um século e meio para o fim de Babilônia, em 539 a.C., e para o retorno dos judeus pouco tempo depois disso. E aí, Isaías, capítulo 39, ele serve como uma transição dos capítulos seguintes, né? Prevendo então um cativeiro babilônico, pelo menos, né, para alguns descendentes de Ezequias. Além disso, os oráculos de Isaías 13, 14 e 21 profetizavam a queda de Babilônia e a liberdade que Deus traria para o seu povo. Então, amados, nós vemos, né, que havia realmente consolo para o futuro. Deus estava trabalhando ali junto ao povo judeu. Eu pergunto, há consolo para o nosso futuro, para os nossos dias, né? Dias que estamos vivendo, tempos tão difíceis, né? Claro que há. Deus está aí para trazer consolo para cada um de nós. Na parte de segunda-feira, vem aí o subtítulo, né? Presença, palavra e preparação do caminho. Um arauto anônimo anunciou que Deus estava vindo para revelar sua glória. Isaías 40, versos 3 a 5. Outra voz proclamou que, embora o homem fosse transitório como a erva, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. Então, após o exílio, o povo de Deus recuperou o que recebera no Sinai e que depois acabou rejeitando durante toda a sua apostasia, pela qual foi castigado. Isso é, a presença de Deus pela sua palavra. Notem, o povo de Israel havia recebido isso no Sinai, com muita alegria, e agora, né, os tempos passaram, os anos passaram e eles se esqueceram. Mas agora eles voltam, né? E esses eram elementos fundamentais de uma aliança com Deus, né? Por eles terem transgredido a palavra de Deus, Deus abandonara o templo. Mas ele estava voltando. E a sua presença e sua palavra traziam conforto, libertação, né? E também esperança. É interessante, queridos, aqui, que o Senhor prometeu um novo começo aos que estivessem dispostos, uma nova aliança em que ele colocaria sua lei no coração deles e ele prometeu ser o Deus deles. Veja que maravilha, né? O que nos traz aqui. Que Deus estava disposto, né, a colocar a sua lei em seus corações. E ele prometeu ser o Deus deles. Aqui também na parte de segunda-feira, né? O Novo Testamento, ele aplica a profecia de Isaías, a obra realizada por João Batista. Uma obra de renovação, de buscarem aquilo que era verdadeiro. A mensagem dele qual era, né? Lá de Mateus 3:2, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E o batismo, né, que ele realizou foi de arrependimento e de remissão dos pecados. Portanto, a preparação era o arrependimento e afastamento do pecado para receber o consolo, o perdão e da presença de Deus. Quanta coisa, amados irmãos, a nossa vida pode ter quando nós entregamos ela a Deus. Há uma mudança radical. Né? Na parte de terça-feira, vem aí, né, como é que nasceu o Evangelho, né, a origem do Evangelho. E é interessante aqui que a lição nos diz, né, que nos Salmos 68, Davi louvou a Deus porque ele faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade, né? Interessante, amados, embora aqui, né, essas palavras
se apliquem ao êxodo da escravidão egípcia, Isaías usou as mesmas ideias com referência à proclamação de um segundo êxodo, né? O retorno do cativeiro babilônico, né? Também, né, o Novo Testamento aplica Isaías 40, aí do verso 3 ao verso 5, a João Batista, como nós vimos aí na segunda-feira, né, que preparou o caminho para Cristo, né, o verbo, a palavra, né, que se tornou a presença encarnada do Senhor Jesus Cristo diante do seu povo, né? Embora João Batista, né, e outros haviam falado sobre as boas novas de sua vinda, entre os primeiros que acreditaram nessa palavra estavam dois velhinhos, né? Simeão e Ana, que tiveram o privilégio, né? Tiveram o privilégio. Olha que privilégio maravilhoso. Tiveram o privilégio de conhecer o menino Jesus, o nenê Jesus, né? Quando esse foi lá dedicado ao templo, né? E interessante, como os arautos de Isaías, eles eram masculino e feminino. Simeão aguardava ansiosamente, né, o consolo, o conforto de Israel na forma do Messias. E à luz da profecia de Isaías, não parece coincidência que Ana, uma profetisa, tivesse sido a primeira a anunciar publicamente, né, ao povo de Jerusalém: olha, aqui está o Messias. Então, amados, esse foi o início do evangelismo cristão, né, como proclamação do evangelho, as boas novas de que Jesus Cristo veio para trazer salvação. Isso, amados irmãos, nos traz grande alegria por sabermos, né, de que tudo o Senhor dirigiu para que o evangelho alcançasse a cada um de nós. Aí na parte de quarta-feira, Criador misericordioso, né? E aqui eu gostei desses versos aqui, repetindo, né, a palavra misericordioso e poder. Então, por exemplo, misericórdia, lá em Isaías 40, 1-5, né? Consolo, a vinda do Senhor para libertar. Depois, poder, Isaías 40, 3-8, glória, permanência, em oposição à fraqueza humana. Depois volta a misericórdia, Isaías agora 40, 9-11, né? Boas novas e libertação, pastor do seu povo. Volta novamente o poder, Isaías agora 40, do 12 ao 26, criador incomparável, né? E depois volta a misericórdia, Isaías 40, 27-31, como criador, ele dá poder aos fracos. Então há uma sequência dentro do próprio capítulo 40, falando sobre misericórdia e poder, né? Após ter apresentado aí o poder de Deus em termos de sua glória, né, e permanência, Isaías detalhou seu poder e sabedoria superior, que fazem com que a terra e seus habitantes pareçam, sabe o quê? Insignificantes. Nessa passagem, o estilo de Isaías, com perguntas retóricas e analogias vívidas referente à terra e às suas partes, parece a resposta de Deus lá ao patriarca Jó, anos e séculos antes, né? Então, para Isaías, assim como foi para o patriarca Jó, a resposta era evidente, né? Com quem vocês podem comparar a Deus? Ambos responderam: ninguém. Não há como comparar Deus com qualquer outra criatura. Deus é Deus, né? Deus é incomparável. Deus é incomparável. É interessante, amados irmãos, que o objetivo, né, da mensagem divina era consolar a Israel, dizendo a eles assim: olha, saibam vocês que embora, né, existam muitos inimigos aí, Deus está à frente do seu povo. Deus está disposto a guiar, a ajudar e a proteger o seu povo. Portanto, confie nele. Mas aí na parte de quinta-feira, né, vem aí o tal do problema da idolatria.
idolatria. E sabe, amados irmãos, a idolatria, como diz aqui a lição, destrói um relacionamento íntimo e singular com Deus ao substituí-lo por outra coisa. Deus até admite muita coisa no ser humano, mas ele não admite a idolatria. Não há como amar a Deus 99% e 1% a um ídolo, a um outro Deus. Não, Deus não aceita esse tipo de adoração. Nisso Deus é radical. Ele aceita 100% de adoração a Ele, sem idolatria, né? Então, os idólatras antigos acreditavam, né, que adoravam poderosas divindades por meio de imagens, os símbolos dessas divindades. Aí surgiram aí, né, as estátuas, né, de pedra, de madeira, do que você pensar, né, começaram a surgir. A adoração de um ídolo como representação de outro Deus é uma transgressão do primeiro mandamento, que diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Mas se a intenção era que o ídolo representasse a Deus, ou a Deus, né, o Deus verdadeiro, como no caso lá do bezerro de ouro, que eu acho assim uma coisa absurda, né? O Senhor também rejeitava o ídolo com semelhança a si mesmo, porque o segundo mandamento diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não prostrarás, não prestarás a ela culto. Deus não aceita esse tipo de oração. Embora os hebreus tivessem feito, né, aquela imagem num bezerro de ouro, como se dizendo que ele representava o Deus verdadeiro, Deus não aceita esse tipo de idolatria, né? O povo, amados de Deus, não precisava de ídolos, né, porque eles tinham a presença do Senhor através do Shekinah, né? Aquela fumaça enchia, né, o tabernáculo ali no deserto. Não havia necessidade de nada fora isso, né? E a lição também diz assim que muitos que levam o nome de cristãos têm servido a outros deuses além do Senhor, nosso Criador, que exige suprema devoção e primazia na lealdade. Qualquer coisa que tenha tendência a diminuir nosso amor a Deus ou de interferir no serviço devido a Ele, torna-se dessa forma um ídolo. Aqui, queridos, é de suma importância. Veja, o que a liçãozinha está dizendo aqui, né? Que muitos que levam o nome de cristão têm servido a outros deuses. E que deuses são esses? Muitas vezes, amados irmãos, o nosso trabalho tem se tornado um Deus, porque nós trabalhamos tanto em busca do vil metal, que nós não temos tempo para Deus. Ou então, quando chega, por exemplo, sábado, nós estamos tão cansados da semana de trabalho, que nós não temos coragem de se levantar e ir para a igreja, por exemplo. Não conseguimos dar um estudo bíblico, não conseguimos falar de Deus a ninguém, porque nós estamos esgotados fisicamente, né, intelectualmente. Nós queremos dormir no sábado. Então o trabalho passa a ser o quê? Um ídolo. Então, qualquer coisa que diminua o meu amor, o meu relacionamento para com Deus, isso se torna o quê? Um ídolo. E isso Deus não aprova, né? Temos que ter isso muito bem colocado em nossa mente. Também nos diz aqui que os escritos antigos mostram que a idolatria ela era sedutora, pois se tratava de materialismo. E a grande maioria dos ídolos por aí, ele tem esse sentido, né? Usando modos de adoração com os quais as pessoas se identificam, os idólatras honravam forças que, segundo sua crença, proporcionavam fertilidade e prosperidade. Era a religião de autoajuda. Parece isso familiar? O que mais se vende hoje em dia aí, amados irmãos, são livros de autoajuda. Você tem um Deus dentro de você mesmo. Você é um Deus. E você pode se ajudar a si mesmo. O quê?
a maioria desses livros de autoajuda proporciona, né? Você pode, você é poderoso. E não é assim. É claro que nós vamos ficar deitados, de braços cruzados, né? Esperando que Deus traga uma solução para problemas que nós mesmos podemos resolver. Mas não se esqueça de sempre pedir a orientação de Deus, o poder de Deus, para que isso se torne uma realidade na sua vida. Você precisa dizer: Senhor, eu quero fazer essa coisa, essa outra coisa. O que o Senhor acha? E se for da tua aprovação, me dê forças para que eu possa fazer da melhor forma. Aí sim. Pense nisso, né? Então, pouco antes da volta do Senhor, tendo o seu caminho sendo preparado pela obra de uma mensagem de consideração final de Elias, a escolha será a mesma dos dias de Isaías. Adoremos o Criador ou adoremos outra coisa? Isso cabe a cada um de nós fazer. Então, que tenhamos realmente em nosso coração, né, o desejo de fazer aquilo que Deus aprova. Né? E finalmente aí na parte de sexta-feira, né, nos dias de Isaías, o entendimento espiritual da humanidade havia sido obscurecido por uma concepção errada a respeito de Deus. Durante muito tempo, Satanás havia procurado levar os seres humanos a ver seu Criador como autor do pecado e do sofrimento e da morte. Isso estava latente, né, na mente, no coração dos hebreus, lá no tempo de Jesus, né, quando ele esteve aqui na terra. Eles pensavam assim: se a pessoa nasceu com algum defeito físico, alguma coisa, é porque ela pecou, então seus pais pecaram muito e Deus está castigando. Esse era o conceito da época. Né? Mas nos diz aqui a lição que a lei de amor pela qual o céu é regido havia sido falsamente apresentada pelo arqui-inimigo como restrição imposta à felicidade dos seres humanos. Um pesado jugo do qual deviam sentir-se alegres por estarem livres, né? Ele declarou que os preceitos dessa lei não podiam ser obedecidos e que as penalidades da transgressão eram impostas arbitrariamente. Então, Satanás jogou tudo isso, né, no caráter de Deus, e Jesus agora veio desmascarar, né, esse engodo de Satanás. Por isso, ele, em seu ministério, ele mais curou. E aí, em segundo lugar, ensinou e em terceiro pregou. Por que ele mais curou? Porque era a crença da época. Uma pessoa que tinha algum problema, alguma doença, era porque era um coitado castigado por Deus. E Deus agora queria desmascarar isso. E Jesus o fez. Então, queridos irmãos, todas as atrocidades que existem nessa terra não provêm de Deus. Deus as permite, mas Deus não manda isso. Então, tenhamos a plena confiança, que o nosso coração seja confortado com a ideia de que Deus está aí para consolar o nosso futuro. Embora estejamos vivendo, né, um tempo tão inoportuno como este, lembre-se de que é um futuro glorioso esperando por cada um de nós. E Deus está disposto a fazer parte dele. Claro que você precisa permitir que isso aconteça. Se isso acontecer, se você permitir, tenha certeza, você terá um final feliz, glorioso, porque é isso que Deus está prometendo para cada um de nós. Muito bem, semana que vem, amados irmãos, a partir de hoje à tarde, né, nós já estaremos estudando aí a lição número 9, servir e salvar, né? E eu gostaria muito que você, por favor, né, fizesse aí, depois do almoço, depois do teu cochilo, né, sabático, você fizesse já a sua lição do sábado à tarde, né, começasse a ver, né, as maravilhas que estão aí separadas para nós. Não esqueça aí também de preencher o seu CRM, né, alguns estão fazendo pelo link,
que cada um de nós possa fazer, né, a sua parte, a fim de que a escola sabatina possa continuar forte, né, como ela é, e proveitosa para cada um de nós. Chegamos então, amados, a mais um final, né, de escola sabatina, e eu quero agradecer a presença de cada um. Vamos juntos então cantar o hino É Prazer. Servir a Cristo nesta vida terrenal, enche a vida de louvores, de alegria divinal. Há prazer na vida por Jesus, se afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sob a mão do seu poder, no viver com Cristo, há prazer real. É prazer servir a Cristo, sobrepuja toda dor, pois maiores sofrimentos suportou o Salvador. Há prazer na vida por Jesus, se afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sob a mão do seu poder, no viver com Cristo, há prazer servir a Cristo, alegria perenal, pois expulsa as trevas da alma com a luz celestial. Há prazer na vida por Jesus, se afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sob a mão do seu poder, no viver com Cristo, há prazer real. Com Cristo há prazer real. Não há dúvidas, né, de que servir ao Senhor nos dá esse prazer maravilhoso. Que Deus realmente possa nos conceder a graça de estarmos sempre com Ele, vivendo uma vida de eterno prazer. Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais um programa de Escola Sabatina. Sentimos a Tua presença entre nós, que possamos entregar a nossa vida ao Senhor, saber que o Senhor tem um futuro glorioso para cada um de nós. Basta confiarmos e esperarmos. Muito obrigado por este programa de Escola Sabatina que hoje tivemos o privilégio de participar. Que o Senhor esteja conosco no restante desse sábado, nos dando nesse dia prazeroso a felicidade de vivermos ao Teu lado. Por isso permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Eu tenho a certeza de que todos nós somos beneficiados aí, né, com mais este programa. Que Deus realmente possa te abençoar, que Deus continue com você, com sua família. Hoje é um dia assim muito especial, né, porque estamos aí nas 10 horas de oração e jejum. E eu tenho certeza que esse programa, elaborado pela Igreja Mundial, tem feito uma diferença no restante do ano. Né? Portanto, participe ativamente aí desse programa, né? Principalmente nesse sábado, nessas 10 horas de oração e jejum. Que Deus realmente possa te abençoar. E no sábado que vem, se Deus nos permitir, estaremos juntos novamente. Que Deus esteja com você
e um feliz sábado.